Monteiro, por que você tem esse afinco, esse olhar mais aguçado para o ajuste? Porque você sempre está buscando o ajuste, porque você sempre está buscando a direção do ajuste? Por conta disso aqui, turma, ó, o dinheiro mora no ajuste. Se vocês entenderem essa frase, muitas coisas irão começar a mudar um pouco na mente e na cabeça de vocês, tá? Monteiro, o que é o ajuste? Para a gente falar no popular, é um cabo de guerra, certo? Onde tem dois ou mais grandes players brigando por uma posição. E aí imagina só, tá? Não me interessa quem é ou quem são aqueles players que estão brigando. O que me interessa é o seguinte, o preço, ao buscar o ajuste, ele sempre vai tentar empurrar o preço para longe do ajuste. Por quê, Monteiro? Porque ao final do pregão, o quão mais distante que o preço estiver no ajuste, imagina só, tá? Que o JP, ou vou falar mais claro, o Bradesco dormiu comprado com 50 mil mini contratos no ajuste. O preço termina o dia abaixo do ajuste. O que é que vai acontecer com o Bradesco? Ele já vai pagar um preço que se chama ajuste de posição na nota de corretagem. E aí, no dia seguinte, o Bradesco está comprado no 128.060, ele dormiu comprado embaixo do ajuste e no dia seguinte o preço abre com a posição desfavorável dele. O que é que acontece? Ao fazer isso, eu já tenho uma briga para que o preço voltar no ajuste e se distanciar do ajuste. Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem para o cara que é mais faixa branca aí, tá? Turma, eu vou colocar aqui, ó, agora 11 chavezinhas aí, tá? Pra gente começar a entender o ajuste. A chave 1, os melhores trades acontecem nos 10 primeiros minutos. O segundo trade, ou a segunda chave, o melhor acontece no primeiro minuto. Primeiro minuto é o mais importante. Monteiro, os melhores trades acontecem nos primeiros 10 minutos e o melhor acontece no primeiro minuto. Turma, o que é que eu tô querendo falar para vocês? Principalmente para as pessoas que me acompanham. Estejam prontos 10 minutos antes do pregão abrir. O que eu mais vejo, 9h15, poxa Monteiro, cheguei agora. Poxa Monteiro, não tinha colocado a senha na corretora. Poxa Monteiro, não tinha alocado margem. Poxa Monteiro, não tinha visto tal coisa. Poxa Monteiro, não consegui chegar a tempo. Pessoal, o mercado está cagando para isso. Se você quer ser um trader profissional, você tem que seguir e ter uma mentalidade de CNPJ e não de pessoa física, tá? É uma dica importante que eu dou para vocês, tá? Então, turma, checa a internet, vê se está no simulador, se está na conta real, vê se alocou margem, vê se as ordens estão sendo colocadas ou não, se a corretora está com algum tipo de problema, se vai sair alguma notícia relevante que possa balançar o preço naquele momento. Então, tudo isso vocês têm que estar o quê? Conectados com o mercado, tá? Ao ser rompido, o mesmo evolui quantos pontos, turma? 600 pontos. Excelente. Pessoal, vocês sabem por que o ajuste evolui 600 pontos? Pernada do 15 minutos, tá, pessoal? Pernada dos 15 minutos, tá? Pernada dos 15 minutos, tá? Eu tive a felicidade de trabalhar com o Stormer de um certo tempo, ser sócio também dele, minoritário, mas sim. E eu pude aprender com ele o seguinte: toda pernada do 15 minutos equivale a 600 pontos. Tá? Vendo isso, a gente já começa a entender o porquê o preço vai evoluir 600 pontos e eu vou explicar, vai no segundo pivot point. Vai no segundo pivot point. Olha isso aqui, pessoal. Quantos pontos tem aqui, ó, no primeiro pivô? 500 pontos. O que é que o preço fez aqui atrás, ó, ao ser rompido? Eu gosto de mostrar ao vivo, porque fica mais legal. Rompeu e adeus 600 pontos, Monteiro. 600 pontos aqui, ó. Onde é que o preço foi buscar? 600 pontos. Ok, turma? Então, vocês já têm aí um vetor, um farol, um norte para poder buscar o mesmo ao ser rompido. O quarto item, ao tocar no primeiro ou
segundo pivô, o mesmo habilita a ponta contrária. Ao tocar no primeiro ou segundo pivô, o mesmo habilita a ponta contrária. Monteiro, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que ao tocar no pivô aqui, o mesmo habilita a compra na ponta contrária. Não quer dizer que você vai comprar ou que você vai vender, tá? Por que, Monteiro? Nesse item 4 aqui, eu queria também colocar uma vírgula aí, que existem dois garçons. Existe um garçom da compra, existe um garçom da venda. Normalmente o primeiro trade de ajuste vai ser bem executado e normalmente a volta do trade de ajuste também vai ser bem executada. O problema é, vai chegar às 3h30 da tarde, o cara que não operou de manhã vai falar assim, ó, tá no ajuste, vou comprar ou vou vender. E aí começa o movimento de stop de vocês. O movimento de stop de vocês. Flávio Alves, como eu indico se foi um real rompimento ou um rompimento falso? Se for do ajuste, eu vou falar. Se for de rompimento falso, não cabe aqui nesse momento, tá? O item 5 de importância que eu lido com ajuste é o seguinte. Esse aqui é o que vocês mais erram, tá? É o que vocês mais erram. Nunca colocar o stop acima ou abaixo do ajuste. Quando eu falo acima ou abaixo do ajuste, é um tique acima, um tique abaixo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente entra na operação, normalmente o ajuste, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele rompe. Nesse caso aqui foi um caso atípico, tá? Ele rompe. Depois, ó. Quando andou que você já pegou sua parcial, você que se acha o espertão aí, o bonitão, você vai chegar aqui, ó, e vai colocar seu stop aqui. Eu quero ouvir no chat aí quem é que faz isso. Com toda a sinceridade, tá, turma? É bom vocês serem sinceros, tá? Mas não façam isso, turma, porque ó, isso aqui ó, é o famoso papa stop, tá? Então, nunca, jamais coloquem o stop de vocês um tique acima ou um tique abaixo do ajuste, ok? Tranquilo? O item 6, turma. Esse aqui ó, tem um grau de relevância, porque tá? O trade de ajuste não é um trade explosivo, e sim construtivo. Monteiro, o que é que você quer falar sobre ele não ser um trade explosivo e sim ser um trade construtivo? Em via de regra, o trade de ajuste, ó, ele vai fazer esses movimentos ó, até chegar no pivô, tá? Até chegar nos 600 pontos. Normalmente, um trade de ajuste para poder chegar no alvo vai dar ali entre 30, 40, 50 minutos ou até mais, exceto, tá? Nos primeiros 10 minutos ou no primeiro minuto, ok? Com alguma dúvida? Entenderam aí? Quando você está falando disso, desse ajuste construtivo, vamos supor, tá, que eu perdi os 10 minutos, perdi o primeiro minuto, mas ainda tem a possibilidade de chegar nesses 600. É isso que você está querendo dizer? Vamos lá. Se você perdeu a entrada do ajuste. Eu sou novo, tá? Eu sou o Não, cara tranquilo, transparente que você Adriano. falou. Perfeito. Porque... E assim, ó, se sinta à vontade de me perguntar, sem problema nenhum, tá? Se você perdeu a entrada do ajuste, fica de fora e volta no dia seguinte. Ou se ele habilitar aqui o item 4, tocar no primeiro pivô, no segundo pivô, e habilitar a ponta contrária. Entendeu? Caso contrário, cheguei agora, vou tentar dar um jeito aqui de participar do movimento. Naturalmente, você vai tomar stop. Naturalmente, você vai tomar stop, tá? Então, tome bastante cuidado em relação a isso. E entenda que se você perdeu a entrada, é ônibus lotado, espera a próxima estação ou o próximo metrô e faz a coisa acontecer, tá? A entrada é sempre um tique abaixo ou acima do ajuste. Perfeito. Olha só, qual é o seu nome? Valeu. Nivaldo, excelente pergunta, tá? Essa pergunta aqui eu ia responder mais para frente, mas já que ela chegou aqui, vamos falar. Ó. A entrada é um tique acima ou um tique abaixo? Exceto quem me responde aí. Se o mesmo estiver no bola. Por exemplo, Monteiro, o ajuste tá no 128 mil, bola. Onde é que eu vou entrar? Se for na compra, um tique acima no 128.005, um tique abaixo, 127.995. Agora imagine que o trade de ajuste tá ali, ó. O ajuste tá no 127.995. Você vai entrar um tique acima, você vai estar caindo no bola. E aí a chance de você
ser estopado é muito grande. Então o que você vai fazer? Fugir do bola, mesmo que a sua parcial tenha que ser ajustada, tá? Beleza? Então fujam do bola. A entrada vai ser sempre um tique acima ou um tique abaixo e fujam do bola. Vou falar aqui, ó, outra coisa importante que tem a ver com o item 1 e o item 2. Tá? Não esperem marcar o ponto se o mesmo acontecer no item 1 e no item 2. Ficou claro aí para vocês? Não esperar marcar um ponto se o mesmo acontecer no item 1 e item 2, ou seja, se a entrada já aconteceu, não. Vamos ou lá. se o pivô estiver no item 1 e item 2. Vamos lá. Imagina que abriu o pregão, o preço já vem ali para poder dar o ajuste. Aí vocês falam o seguinte, poxa, será que vai passar de primeira? Será que vai marcar o ponto? Será? Então, quando acontecer nos primeiros 10 minutos, provavelmente ele vai passar direto sem marcar o ponto. Ficou claro? Mesmo se tiver uma média, mesmo se tiver algo que impeça, mesmo se tiver um suporte ou uma resistência importante, naturalmente o mesmo pode passar. Eu tenho uma pergunta, cara, em relação a stop da entrada do ajuste. Falar. Por exemplo, se a gente entrou no ajuste, ele pega a entrada, mas te estopa. Estopa como? Estopa. Eu descarto essa? Estopa no negativo ou deu parcial e voltou no zero? Não, ele pegou a minha entrada, mas estopou e não sem dar parcial. Vai ter que reentrar, tomar um stop normal. Acreditando na Acredita na operação. Tá? É normal o trade de ajuste, não é o santo grau, tá? Ele também enrosca, ele também tem suas pai ou é padrasto, dependendo de um momento que você esteja olhando ele, tá? O ponto aqui, quando você falou, não espera marcar o ponto, quando abrir o pregão, eu já tenho que me posicionar. Você já tem que se posicionar. Já tem que se posicionar. Para compra ou para venda. Ou para venda. Perfeito. Quando que eu tenho esse feeling de repente do que está acontecendo na compra ou na venda? Se ele abriu para cima do ajuste, você vai pensar em vender. Se ele abriu para baixo do ajuste, você vai pensar em comprar. Excelente pergunta sua, inclusive, tá? Agora, um detalhe, dentro do que eu tenho te acompanhado e acompanhando aí, fazendo aqui o simulado, né? Eu percebi que em alguns momentos, debaixo do ajuste, ele desce, ele já entra com venda. Não, se ele abriu abaixo do ajuste e não tocou o ajuste, você não vai fazer nada. Então, mas aí tipo assim, entrando nesse raciocínio que você está falando, aí eu entro com compra e sou estopado, não. entendeu? Se ele abriu abaixo do ajuste, você só vai comprar se ele romper o ajuste. Ah, entendi. Eu tô falando de rompimento de ajuste, tá, pessoal? Tá. Eu tô falando de rompimento de ajuste, tá? Tá, então no momento o que vai acontecer geralmente eu vou me posicionar com venda ou com compra, independente se estiver abaixo ou acima do ajuste, mas se não, de repente eu entro no ajuste de novo, é isso? Isso, só que você vai sempre priorizar para o primeiro trade na ponta que ele abriu. Exemplo, ele abriu acima do ajuste, você vai pensar em vender. Ele abriu abaixo, você vai pensar em comprar. Isso aqui eu tô falando o grosso, tá, pessoal? Tô falando o beabá, que tem muita coisa ainda para falar, tá? Não é o trade de abertura, tá, Adriano? Aqui eu tô falando do ajuste, tá? Tá. Então acho que eu estou confundindo a ajuste com a abertura. São duas coisas distintas e eu vou chegar lá, tá? Tem um pouquinho de paciência aí que a gente vai falar. Turma, olha só, tá? Falando aqui, ó, do trade de ajuste, não é um trade explosivo e sim um trade construtivo. Eu quero falar aqui, ó, de mentalidade de CLT. Eu quero falar aqui, ó, de mindset PJ. Vocês têm que excluir essa mentalidade de CLTista aqui. Vou apagar. Vocês têm que incluir esse mindset de PJ. Monteiro, o que é que você quer dizer? O CLT, ele acha que ele tem que trabalhar das 8 às 18, bater o cartão, almoçar, tal. Ele acha que ele está fazendo o mais importante. A mentalidade de PJ é o quê? É você fazer o dinheiro trabalhar para você, você ter uma expertise naquilo que você está fazendo e você ganhar mais em menos tempo possível. E o que eu vejo muito de vocês é, comprou, pegou o ajuste, 95, 98, tem 500 pontos na mão. O que é que acontece? Vocês continuam a operar. Vocês tinham 500 pontos no primeiro momento e chegam no final do dia com menos 500 pontos. Por quê? Está enraizado essa crença limitante do fato de você querer trabalhar o dia inteiro para não achar
que você é vagabundo. Eu paro, Monteiro. Deu o horário do almoço. Cara, mas não é o horário, não é o horário do almoço. Se você bateu meta, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ó, chegar aqui, ó, e deslogar. Meta ou bateu o alvo? Bateu o alvo. Bateu meta ou bateu o alvo? Já eu vou falar sobre isso. Você tem que chegar aqui, ó, e já deslogar do Profit. Ah, Monteiro, eu vou ficar aqui pro educacional. Cara, pode ficar com o Profit até fechado, que vai dar a mesma coisa. Então pega essa dica aí, valiosa, inclusive, para vocês, tá? Vou falar sobre a chavezinha número 7. Essa aqui tem a ver também com a mentalidade de ser elitista, tá? Que é o que, tá? Existem 2 trades nota 10. O primeiro da compra e o da venda. Vocês entendem o que eu tô falando aí? Ou vice-versa, tá, pessoal? Ou vice-versa. Vai vir um garçom lá, você chegou lá, pois não, é rodízio de pizza? Sim, senhor. Tá aqui, ó, pizza de camarão com catupiry, a que você mais gosta. Vai vir lá quentinho, ó. Você pegou. Aí daqui a pouco vai vir na volta, pizza de calabresa. Pum, você pegou. Você já ficou saciado. Mas aí você fala assim, não, eu tô pagando. Não é essa a ideia que eu escuto? Eu tô pagando e eu vou ficar agora. Compro, venda. Vendo, compro. Compro, vendo. E aí o que é que acontece? Vai dar o desconforto. Vai ficar parecendo um leitão. Vai ficar com a barriga parecendo sei lá o quê. Agora, ninguém vai morrer por pegar 2 pedacinhos de pizza ali e ficar saciado. Faz sentido, sim ou não? Sim. Sim. Totalmente. Quando o ajuste em relação ao leilão, como que eu me posiciono e qual é a relevância dele se ele ainda não tocou? Assim, é um momento crítico que eu preciso já fazer parcial ou diminuir a quantidade de contrato pelo horário do leilão? Você poderia... Ó, o leilão em é relação ao leilão. A ajuste? gente vai ver o preço lá balançar. Não tem o que ser feito. Abriu, saiu do leilão, tiver acima do ajuste, a gente vai pensar em vender rompendo o ajuste, não tem a ver com trade de abertura aqui, tá? Eu tô falando só um minuto, eu tô falando exclusivamente do ajuste, e se abriu abaixo, caso rompa o ajuste, a gente vai pensar numa compra. A pergunta dela é em relação ao leilão das ações ou leilão do próprio Leilão do índice, pelo que eu entendi, tá? Se for das ações, não tem muito. Eu entendi das ações. Se for leilão das ações, não muda nada, tá? É só a segunda janela que eu vou falar mais pra frente. Em relação ao tempo gráfico para a gente fazer o trade do ajuste, ele influencia. Influencia. Porque você, na tela você vê 1 minuto, né? Eu sei que você enxerga todos os tempos aí. Eu normalmente gosto de operar no 5, que me deixa mais confortável. Ele é relevante? Vamos lá, a pergunta é excelente, tá, Douglas? Tem relevância, porém, se for no item 1 e no item 2, eu rasgo essa relevância e acredito no rompimento do ajuste no primeiro movimento. O trade de ajuste funciona tanto no índice quanto no dólar, tá, pessoal? Exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou falar um pouco mais pra frente do dólar também, tá? E aí eu coloquei, ó, repetição gera excelência, traz resultado. Aí vamos falar um pouco do Stephen Curry, né? Ele, no mínimo, no treino, ele treina com a equipe, treina na parte de musculação e depois ele treina sozinho. Nesse treino sozinho, ele treina, fora o que ele já treinou com a equipe, no mínimo 500 arremessos por dia. Não é à toa que ele é o maior pontuador de cestas de 3 pontos da história da NBA. Por que eu quero falar do Stephen Curry? Eu tô falando de alta performance, tá, pessoal? Quando você vê um cara obstinado, focado, buscando excelência, repetindo, inevitavelmente o resultado vai acontecer. Agora, o que é que acontece com vocês, turma? Vocês tomam um stop no ajuste, tomam 2 stops no ajuste, e aí o que é que vocês falam? Ah, não serve pra mim. Eu falo o seguinte, ó, boa sorte, enjoy, vai fazer o que você achar que tem que ser feito. Esse aqui, ó, o mais importante de todos. Talvez eu seja um dos poucos que falam isso, preto no branco. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso falar. Estou fazendo uma pergunta para vocês do YouTube, pessoal. O mercado, ele é um caixa eletrônico? Não, Monteiro, não é um caixa eletrônico. Já que o mercado não é um caixa eletrônico, por que meta ao invés de alvo? Se eu pudesse, eu rasgava a cabeça de vocês e jogava isso aqui dentro, assim, ó. Porque meta ao invés de alvo. Aí o colega falou assim, ó, mas não é a mesma coisa? Primeiro, o mercado não é um caixa eletrônico. Aqui tá, o mercado é um caixa eletrônico, mas tem uma interrogação aí para vocês colocarem, tá? Aí eu vou falar assim, por que meta
ao invés de alvo ou vice-versa. Eu uso hoje alvo. E a sua pergunta é o seguinte, tá? Monteiro, eu tomei o primeiro stop, depois eu reentrei na operação e ela foi no alvo. Eu fiquei com 1/3 da meta. Eu fiquei no 0 a 0. Eu fiquei levemente negativo. Cara, é isso mesmo. Nem sempre, eu vou fazer um paralelo aqui com um feirante, ele vai vender todas as bananas da feira. O que você tem que aprender com isso é gerenciar. Vou repetir, alvo. E eu vou explicar o porquê do alvo e não da meta. Eu vou explicar o porquê do stop. Vou dar um exemplo aqui, turma. Ó, imagina só, tá? Vamos usar esse exemplo aqui, tá? Imagina aqui que você tomou esse primeiro stop aqui no ajuste. Esse aqui é até bem legal, tá? Você tomou o primeiro stop aqui no ajuste, depois você reentrou aqui, deu uma parcial, tirou no 0, depois você vem aqui e pega a operação e vai no alvo. E nem sempre a gente vai fazer uma meta na sua cabeça, tá, Stanley? Mas vão ter dias que se você carregar o ajuste lá e levar 600 pontos, ou no segundo pivot point, você vai fazer supostamente 2 metas. É difícil ter a pontuação e ver voltar para o 0. Isso é uma construção, tá, Loilson? Então, é importante você entender isso, tá? É um processo, é uma construção que, ao longo do tempo, você vai entender que não é um único arremesso de 3 que vai mudar a sua vida, mas é como você gerencia todos esses arremessos, tá?